Sejam muito bem-vindos a mais uma atividade online da AirJob. Uma das áreas de atuação da nossa empresa é no desenvolvimento de estudos de viabilidade técnica, operacional e econômica. Nós vamos apresentar aqui, com as devidas descaracterizações, um estudo comparativo entre duas aeronaves, um jato executivo e um helicóptero bimotor leve, para o cumprimento de uma missão específica. E o título desse estudo de caso é Quando o helicóptero é mais rápido que o avião. Os jatos executivos, com um maior número na frota brasileira, que a gente utilizou aqui, foram o Citation Série CJ, o Phenom 300 e o Gulfstream G650, que tem uma velocidade entre 740 e 982 km por hora. E os modelos de helicóptero biturbina leve, aqui no Brasil, onde a gente tem um número significativo na frota, nós temos o Sikorsky S-76, o Bell 429 e o Agusta Gran. E as velocidades elas vão de 278 a 311 km por hora. Essa é uma velocidade de manual da aeronave, né? É a nossa VNE, velocidade nunca a exceder. Apresentando essas velocidades nominais, a resposta que nos vem à cabeça para esse questionamento, quando o helicóptero é mais rápido que o avião, seria nunca, né? Mas, quando desenvolvemos um estudo comparativo, nós temos que considerar todos os componentes e resultados esperados de uma atividade específica, que no caso é o transporte de um CEO de uma grande organização entre duas localidades previamente definidas. Todo e qualquer plano de negócios ele deve ser personalizado, né? Considerando as análises e as necessidades ímpares de cada proposta. Neste caso, os seguintes dados serviram para a gente ter essas conclusões finais nesse plano de negócio. Deslocamento inicial do passageiro, ou seja, quando nós consideramos fazer uma análise desse estudo de caso, a gente tem que considerar o tempo desde que o passageiro-alvo sai da sua mesa de trabalho até o seu desembarque no objetivo da missão, tá? Então, nesse caso, o deslocamento inicial desse passageiro é a partir da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Quando ele se utiliza do jato executivo, então o local de decolagem dessa aeronave é do aeroporto de Congonhas, né? Serra Bravo, Sierra Papá. No caso da utilização do helicóptero, o local de decolagem é o próprio heliponto no prédio do escritório do CEO dessa empresa. Então, as velocidades de cruzeiro das aeronaves que nós consideramos aqui, nós fizemos uma média entre procedimentos e esperas normalmente necessárias. Para o avião, nós consideramos a velocidade de 650 km por hora e para o helicóptero uma velocidade de 240 km por hora. O local de pouso, ou seja, o local onde a missão deve ser realizada, para o jato executivo é o aeródromo, o aeroporto de São José do Rio Preto, né? Serra Bravo, Juliette, Papá.
E o local de pouso do helicóptero é dentro da planta da fábrica do nosso passageiro tipo. Então, ele ponto na fábrica em São José do Rio Preto. Como nós já dissemos, quando nós temos que considerar o tempo necessário para o cumprimento de uma missão, a gente tem que considerar a partir do momento que ele deixa de fazer uma atividade para iniciar essa viagem, essa missão. Então nós temos o tempo morto a considerar para o avião e para o helicóptero, tá? No caso do avião, o tempo que ele gasta entre o deslocamento do local de trabalho até ele embarcar no seu jato executivo é de 45 minutos em média. No final desse estudo de caso, a gente vai mostrar uma simulação que nós fizemos no Google Earth para vocês visualizarem melhor esses dados. Para o helicóptero, o tempo morto considerado é de 10 minutos. É a partir do momento que ele sai da mesa de trabalho, pega o seu elevador, vai até o heliponto e embarca na aeronave. O tempo para decolagem após o embarque na aeronave para o avião foi considerado um tempo morto de 15 minutos e para o helicóptero um tempo morto de 3 minutos. Tempo entre o pouso e o desembarque da aeronave, nós consideramos o mesmo tempo médio para o avião. Então, quando ele chega no aeroporto, até entre o pouso e o desembarque serão 15 minutos, e para o helicóptero os mesmos 3 minutos do embarque. Tempo para deslocamento do local de pouso e ambiente de trabalho. Então, quando se utiliza do jato executivo até do pouso do aeroporto até o local de trabalho em São José do Rio Preto, ele vai gastar 35 minutos. São 28 quilômetros. A gente vai visualizar isso depois no final, mas são 28 quilômetros a serem cumpridos. E o tempo para deslocamento do local de pouso e ambiente de trabalho em São José do Rio Preto, para o helicóptero são 5 minutos. É o tempo de levar para a idle, abrir as portas e a segurança levar o passageiro até a saída do heliponto com os rotores girando e com segurança, ok? Bom, então qual é o total de tempo morto que nós estamos considerando para cada tipo de aeronave? Para o avião, nós temos 1 hora e 50 minutos que tem que ser somado ao tempo de voo, para que a gente considere a missão cumprida, ou seja, quanto é consumido da agenda de trabalho desse passageiro tipo. Para o helicóptero, esse tempo é de somente 21 minutos. Então, qual é o break-even point? Ou seja, qual é a distância / tempo que ela é idêntica para se cumprir essa missão? Então, o mesmo tempo que o helicóptero demora em relação ao avião, que distância é essa que é o nosso break-even point? Para que a gente consiga visualizar essa distância, nós utilizamos essa fórmula e ela é muito utilizada em custos operacionais, planos de negócio, às vezes uma análise de custo-benefício que nós fazemos para corporações e para executivos, tá? O que quer dizer essa fórmula? O que a gente pode entender aqui desses termos? O X é o que nós queremos como resultado. É a distância em linha reta a percorrer que leva o mesmo tempo, que consome o mesmo tempo de agenda, tanto sendo utilizado um jato executivo quanto um helicóptero. O H é a velocidade que nós consideramos do helicóptero para fazer esse estudo de caso. E o A é a velocidade do jato executivo que nós estamos considerando. Esse tempo morto,
Então ele vai ser o seguinte, considerado, é o tempo morto do avião menos o do helicóptero, tá? Então nesse caso aqui, para o helicóptero nós estamos considerando uma velocidade de 240 km por hora, para o avião uma velocidade de 650 km por hora, e o tempo morto a mais, quer dizer, o tempo a mais que o avião consome sem ser em voo é de 1,5 horas, ou 1 hora e 29, que são aquela 1 hora e 50 minutos de tempo morto do avião, menos o 21 minutos de tempo morto do helicóptero, ok? Então, isso nos apresenta um resultado de 570,77 quilômetros, ou seja, a distância de 570,77 quilômetros, ela vai ser percorrida no mesmo tempo de agenda do nosso passageiro tipo, tá? Vamos visualizar isso mais detalhadamente. Se nós pegarmos a distância de 570,77 quilômetros, dividirmos por 650 quilômetros por hora, nós temos que essa aeronave, o jato executivo, vai consumir 0,88 hora voo. Se nós acrescentarmos mais 1 hora e meia de tempo morto, que é o tempo a mais de tempo que não é do voo, que ele leva em relação ao helicóptero, nós temos 0,88 mais 1,50, 2 horas e 38 minutos de voo. Para o helicóptero, se nós dividirmos o 570,77 pela sua velocidade, nós teremos o mesmo 2,38 horas total de consumo na agenda do nosso passageiro-alvo. Bom, nós temos uma simulação aqui no Google Earth do que acontece. Então, vocês vão ver aqui que nós temos o Office 1, que a gente chama, que é o lugar de saída do passageiro-alvo, e o Office 2, que é o local de trabalho de São José do Rio Preto, tá? Aqui, quando ele se utiliza da aeronave para fazer só um detalhe, então esse círculo vermelho são 570,77 quilômetros. Aqui em vermelho nós temos o trajeto que ele faz quando ele se utiliza de um jato executivo. Então é a saída dele do escritório até a chegada no hangar em Congonhas. E ele só pode fazer isso depois das 10 horas da manhã, que é quando ele tem a reunião com a sua diretoria, tá? E ele leva em média 45 minutos. Chegando em São José do Rio Preto, aqui também em vermelho, é o trajeto que ele leva do aeroporto de São José do Rio Preto até o seu escritório, são 28 quilômetros, e ele leva em média 35 minutos de voo. Após nós entregarmos esse plano de negócios para esse passageiro-alvo, ele prioriza a utilização do helicóptero dentro desse raio de 570,77 quilômetros, especialmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ok? Esse é o nosso objetivo, é mostrar para esse passageiro-alvo específico, nessas condições específicas, de que até que em 570,77 quilômetros ele gasta o mesmo tempo de agenda se ele fizer num jato executivo ou num helicóptero bimotor leve. E abaixo disso, o helicóptero é mais rápido que o avião nessa situação. Ok? Convidamos vocês para nos acompanharem no nosso site, onde a gente divulga periodicamente todas as nossas atividades online, né? Seja estudo de caso, seja uma videoaula, seja um curso
ou seja uma palestra, um webinar, ok? Obrigado pela atenção, esperamos tê-los a bordo nas próximas atividades online. Abraço a todos e bons voos.